Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo, comente ele, compartilhe com um amigo, com um grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Vamos para a palavra agora? Nós estamos aqui na segunda-feira falando sobre o Conselho para toda a Vida, CTV, Conselho para toda a Vida. E eu quero hoje, nessa segunda-feira, deixar um conselho bíblico para você. Por quê? Porque o mal existe. O mal existe. E nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, o próprio Jesus está nos ensinando: Senhor, nos livra do mal. Então o mal existe, ele se apodera de pessoas, ele se apodera das vidas das pessoas e coloca uma contra a outra, e até mesmo se apodera de uma pessoa e coloca ela contra ela mesma. Então o mal existe e precisamos estar guardado. E na oração do Pai Nosso, Jesus está ensinando nós pedimos a Deus para livrar nós do mal. O que você quer falar com isso hoje, pastor Adonis? Eu quero conversar com você porque nós estamos no setembro e é conhecido como Setembro Amarelo. Você sabe por que é Setembro Amarelo? Setembro Amarelo começou lá no ano de 1994 nos Estados Unidos, como de um jovem por nome Mike, ele tirou a sua própria vida. Antes disso, ele acabou reformando o seu carro, um Mustang, e pintou de amarelo, e logo quando o carro está reformado, bonito, ele acaba tirando a sua própria vida dentro deste veículo. Mas deixou um bilhete escrito dizendo: olha, não quero que ninguém se culpa, que ninguém seja culpado por isso que aconteceu comigo. Os pais dele não estavam cientes do problema psicológico que o menino tinha, não conseguia resolver o tal problema, e o menino acabou tirando a sua própria vida aos 17 anos de idade. E no seu velório, o pai acabou distribuindo, o pai, a mãe, a família, distribuindo para as pessoas ali um cestinho com um laço amarelo. Por isso, os Estados Unidos ficou conhecido aí como o Setembro Amarelo. E foi em 2003, a Organização Mundial da Saúde, OMS, ela instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E o amarelo do Mustang de Mike foi a cor escolhida para representar esta campanha. E isso chegou aqui no Brasil apenas em 2015. Setembro Amarelo chegou no Brasil em 2015 por iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em colaboração com o Conselho Federal da Medicina, CFM, e o Centro de Valorização da Vida, CVV. Aí então foi constituído aí no Brasil o Setembro Amarelo, e a cor do Mustang permanece até hoje, Setembro Amarelo. Mas o que tem a ver isso com a Bíblia? Você sabia que Deus não fez o homem para morrer? Não. Deus não fez o homem para morrer. Se você pegar o livro de Gênesis, no capítulo 1 e o capítulo 2, você vai entender que Deus estava dando a vida eterna para o homem. O homem poderia viver o tempo inteiro, ou seja, a eternidade inteira. Porque o que matava o homem? O leão não matava o homem. A onça não matava o homem. As águas não matavam o homem. Não, nada poderia matar o homem, a não ser um recado que Deus disse, uma orientação que o Senhor colocou para o homem. No dia que você comer do fruto, conhecimento do bem e do mal, a morte chega na terra. A morte chega para você. E é bem verdade que quando o homem comeu do fruto e logo depois a Bíblia diz que tem a sentença e a terra, sem ninguém plantar nada, produziu espinho. E quando foi derramado o segundo sangue, porque o primeiro sangue foi de um animal e o segundo sangue foi de um homem, que foi Abel, que foi derramado sobre a terra através do seu irmão Caim, a terra chorou, a terra gritou por vingança, porque o sangue tinha sido derramado. E a Bíblia diz que o sangue de Abel clamava ao Senhor por tal situação. Olha,
Então Deus não fez o homem para ser limitado por causa da morte, mas era para vencer a morte. A morte não deveria estar no meio de nós, de forma alguma. Mas o pecado foi chegando sobre a terra e foi expandindo. Depois de Adão, que quando sai do Éden, acontecem essas coisas terríveis que eu acabei de comentar, e nascem homens tão perigosos e tão sanguíneos, homens tão violentos, capazes de matar o pai, ter relação com a própria mãe, ter filhos com ela, homens conhecidos como poderoso caçador diante de Deus, o autor da Torre de Babel, que está construindo aquela torre para fugir de uma possível ira de Deus contra ele. Não, são homens truculentos, homens terríveis que estão sobre a face da terra. E a Bíblia diz que Deus até pensa em destruir, antes de pensar em destruir, ele fala, não, eu vou botar um limite, o homem não vai viver tanto assim, o homem não vai viver tanto assim, o meu espírito não se contentará para sempre com o homem, porque o homem é carne, então o limite colocado por Deus aí é 120 anos, isso após Noé sobre a terra, temos essa 120 anos, porque vem o dilúvio e acaba com tudo, porque a vontade de Deus era destruir. Ela destruir por causa do pecado. Olha o que o pecado faz. O pecado colocou o homem contra Deus e Deus pensou em destruir. Mas sabe por que Deus não destruiu em a sua totalidade a terra? Porque a Bíblia diz que Deus ia destruir os homens, os animais, todos os seres vivos que existiam sobre a terra, ia ser destruído por Deus. Mas sabe por que Deus não destruiu? Sexta-feira passada eu falei sobre isso lá no CTV, mas em Gênesis, Homens em Gênesis. Eu falei sobre isso, assista, se você ainda não assistiu o vídeo, assista lá. Mas vamos dar continuidade aqui. O homem que viveu mais sobre a face da terra é Matusalém, 969 anos ele vive sobre a terra. Depois disso, então o homem tem um limite, 120 anos, logo passa o golinho 140, 130, os homens começam a viver, mas são limitados a 120 anos por Deus. Passou disso por causa da sua robustez, mas logo então a morte chega para ele e ele acaba deixando de existir aqui na terra. Mas aí o tempo vai passando, e nós encontramos lá no livro de Salmos, de número 90, e o versículo de número 10, olha o que diz: o dia da nossa vida chegará a 70 anos. E se algum, pela sua robustez, chegar a 80 anos, o orgulho dele é canseira, enfado, pois cedo se cortará e vamos voando da terra. E vamos sair dessa terra. Então a morte chegou. Mas o que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer para você, meu amigo, que precisamos olhar para dentro da Bíblia Sagrada para não interrompermos a nossa vida. Já que a vontade de Deus é que nós vivêssemos eternamente, mas isso por causa do pecado não conseguimos chegar, mas um dia vamos chegar. A Bíblia diz que no milênio, a Bíblia fala isso para nós, que no milênio vamos encontrar um jovem. Ouvi notícia que morreu um jovem na praça. E qual é a idade do jovem? 100 anos de idade. Então, os homens viverão como árvore. Isso no milênio. E depois disso, então, teremos o juízo final. E logo após o juízo final, depois que aconteceu o juízo final, então os homens terão uma eternidade com Deus. Viverão para sempre com Deus. A eternidade vai chegar para nós. Comeremos do fruto da vida. Isso, o fruto da vida, a árvore da vida. Nós comeremos Deus, então viveremos eternamente. Mas enquanto isso, é preciso nós olharmos para dentro da Bíblia Sagrada e tomar algumas precauções. Por quê? O que faz o homem interromper a sua própria vida? Porque o mal existe. Quando o mal não se apodera da vida de alguém para lutar contra o outro, para tirar a vida do outro, ele se apodera da vida de uma só pessoa e ela luta contra si mesmo. E nós vamos ver então que um homem por nome Elias, muito usado por Deus, isso significa que também no meio nosso, no meio cristão, pode acontecer situações dessa forma. Porque Elias era usado por Deus e um dia ele faz uma oração e a oração é: Deus, me tira dessa terra. Me tira dessa terra. Não quero viver mais aqui. Tenho sido muito zeloso com a tua obra. Porém, uma mulher por nome Jezabel ameaçou Elias e ele fugiu e pediu a morte.
quantas ameaças vêm sobre nós. Mas mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio às ameaças, não podemos paralisar e deixar o medo tomar conta da nossa vida, e então queremos que o próprio Deus nos arranque, fazer essa oração dizendo: Deus, me tire da terra, porque o que Deus quer é que nós vivemos. O que Deus quer é que nós prosseguimos em vida. E por isso ele ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo: quando vocês orarem, ou for orar, ore desta forma. E lá embaixo, na oração do Pai Nosso, ele diz: peça para Deus livrar você do mal. E em uma oração sacerdotal, Jesus também ora pelos discípulos, ora pelos seus discípulos e diz: Senhor, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas eu peço que o Senhor possa livrar eles do mal. Uma oração sacerdotal. Então cuidado para o mal não afetar a sua vida. Quando o mal estiver tentando contra você, olha para cima e diga: Senhor, me ajude a recuperar. Senhor, me tira dessa crise de ansiedade. Senhor, me tira dessa crise de depressão, porque a depressão pode atingir qualquer pessoa por causa de algumas situações. Então é preciso nós orarmos e pedirmos ajuda a Deus. E lógico, precisamos, quando oramos e não conseguimos, só diante de Deus, existem os médicos, existem os amigos, os irmãos que podem nos aconselhar e nos ajudar. Então procure ajuda, não se isole, não se cale diante das circunstâncias, mas abre a sua boca e procure ajuda. Elias, quando ele está pensando em morrer e pedindo para Deus tirar a sua própria vida, sabe o que Deus faz? Deus manda um anjo. Não com uma espada para arrancar a cabeça de Elias, não com uma espada para ferir o seu coração, não, mas Deus manda um anjo com água e também com pães. E disse: come e bebe, porque longa é a tua jornada. O Senhor está dizendo: não é tempo de morrer. Então não interrompa a sua vida. Você não pode fazer isso. Você não pode interromper. Ninguém tem esse poder para interromper a sua própria vida. Não, nós somos orientados a fazer isso. Olha Deus nos orientando. Quando Elias está querendo que a sua vida fosse interrompida, e ele não está lutando contra ela sozinho, ele está dizendo: Deus, eu quero que o Senhor tire. Não é isso. Deus me deu e ele mesmo tomou. Se Deus quiser tirar, ele tira. O poder está na mão dele. Mas sabe o que Deus está dizendo? Não é tempo. Não é tempo. E eu também não quero que você interrompa a sua vida. Por isso, come e bebe, porque longa é a tua jornada. Você precisa caminhar muito ainda sobre a face da terra. Você precisa evangelizar muitas pessoas. Você precisa aconselhar pessoas ainda. Não, meu amigo, eu estou lhe dizendo que Deus tem um plano na tua vida e plano para resgatar vidas. Meu irmão, o Senhor te chamou para a vida. É claro que existem pessoas que tentam interromper a vida dos outros, pessoas sem conscientização, sem um pingo de juízo na mente, que acaba fazendo atrocidades por aí, tentando interromper vidas de pessoas. Quem é que está se apoderando? É o mal que está se apoderando dele. Porque a Bíblia vem dizer para nós, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Porque esse ladrão, podemos olhar para ele como o próprio diabo, porque ele é o oposto de Deus. Deus quer dar vida. Por isso, na continuação do versículo, da parte B, vai dizer: mas eu vim, quem? Jesus, para dar vida e vida com abundância. Ele veio para dar vida para nós. Quem crê em mim, olha o que ele vai dizer para Marta: quem crê em mim, ainda que esteja morto, com certeza viverá. Precisa acreditar, precisa entregar a sua vida a Cristo. Está dizendo isso para Marta? Precisamos confiar mais em Deus. Mas o ladrão se apodera de alguém, o mal se apodera de alguém para tentar interromper. Algumas vezes, Deus aparece para não deixar a vida de algumas pessoas ser interrompida. Para Elias, que está pedindo a intervenção de Deus para tirar a vida dele, Deus mandou um anjo e disse: não, é tempo de morrer, é tempo de... Agora, para Pedro, porque Herodes, o rei, mandou prender Tiago, e Tiago está preso. Tiago era o líder da igreja. Ele era o líder da igreja.
Pedro está vivendo uma fase de itinerância. Ele está visitando as outras igrejas, e a igreja em Jerusalém está na responsabilidade de Tiago. Ele liderava a igreja de Jerusalém. Então, o adversário, o mal, se apodera da vida de um homem que dá liberdade e tenta parar o evangelho. E diz: como é que nós vamos parar? Nós vamos interromper a vida de um pastor. Vamos interromper a vida de um líder. E mata Tiago. Deus não interviu. Deus não interviu, porque não é todas as vezes que Deus intervir. Algumas coisas acontecem e Deus não interviu. Mas quando Pedro está preso, porque Tiago morreu agora, e Pedro está preso para morrer depois, a minha Bíblia vai dizer que Deus interveio. Deus interviu, mandou um anjo lá dentro da prisão, que passou todas as guarnições, que chegou até Pedro, tocou nele, para que ele pudesse acordar, que ele estava dormindo. Olha a confiança que Pedro tinha em Deus. Se eu viver, eu continuo pregando o evangelho. E se eu morrer, eu vou para o Deus do evangelho. Não tem problema? Olha a confiança dele. E o anjo tocou nele e disse: acorda, porque alguém lá em cima não quer que você morre agora. É tempo de você cingir os teus lombos, calçar as sandálias, vestir as sandálias sobre os teus pés e sair caminhando. Me siga, bora! E Pedro é livre daquela prisão, naquele momento, porque Deus ainda tinha um projeto na vida dele. Deus interviu porque tinha mais pessoas para ser salva, para ser testemunho, para ser testemunho. Tiago morreu para mostrar que quando Deus quer intervir, ele intervir, mas quando ele não quer, nós não podemos negar que seja feita a vontade de Deus. Oração do Pai Nosso: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já que tentaram interromper, mas o evangelho não para. Deus liberta Pedro para mostrar que o evangelho não para. Pode o homem tentar interromper. Algumas pessoas ele interrompe, mas Deus levanta outro. E Pedro foi levantado. Pedro sai da prisão para pregar o evangelho, para anunciar o Deus de Israel, o Deus que pode todas as coisas. O que eu estou dizendo para você? Cuidado, vamos buscar a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis sobre a face da terra, aonde o adversário da nossa alma tem lutado para tentar interromper vidas. O mal tem entrado na vida de pessoas. É por isso que você ouve muito falar sobre morte. Pessoas como Setembro Amarelo, pessoas que tentam contra a sua própria vida, e uma boa parte delas consegue tirar a sua própria vida, aonde não deveria fazer isso. Não deveria fazer isso, mas tira a sua própria vida. E aonde também pessoas que são apoderadas pelo mal, que tentam tirar a vida dos outros e conseguem interromper a vida dos outros, seja lá por imprudência, ou seja lá uma forma consciente, mas usada pelo mal. Precisamos orar. A nossa vida precisa ser entregue na mão do Senhor. Porque o Senhor não quer. Ele quer que você viva. E por isso ele preparou um dia para nós não experimentarmos a morte. Aqueles que ficar e ouvir o soar da trombeta do arrebatamento não vai experimentar a morte. Mas aqueles que experimentaram a morte não tem problema, porque a mesma trombeta que vai tocar e nós que estamos vivos vamos ouvir quem estiver morto. Quando a trombeta tocar, também a Bíblia diz isso para nós, que o Senhor descerá do céu com alarido e com trombeta. E o Espírito de quem morreu em Cristo vai descer com ele. O Senhor fica nas nuvens e o Espírito adentra no corpo aonde a pessoa está. Se perdeu no mar. Se foi o fogo. Não importa onde estiver, o corpo vai ser reconstituído novamente. E então subirá primeiro, ressuscitará e subirá primeiro para encontrar com o Senhor nos ares. E nós depois teremos também o corpo, como essas pessoas terão um corpo transformado em um corpo incorruptível. Nós também subiremos a encontrar com o Senhor nos ares e teremos o nosso corpo transformado em um corpo incorruptível, aonde nunca mais a morte terá domínio ou poder sobre nós, porque estaremos vivendo para sempre com Ele, o dono da vida. Amém, meu amigo? Amém, meu irmão? Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você. Se você está me ouvindo e me assistindo nesse vídeo
e você está com os pensamentos negativos, está pensando até em tirar sua própria vida, põe a mão no seu coração que eu quero orar por você. Não sou eu, mas eu conheço alguém. Vamos, fala o nome dele aí. Isso, nessa oração. Vamos orar por ele, vamos orar por ela. E vamos agora ministrar vida, porque é isso que Deus tem. Deus tem vida. Ele morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos viver e ter vida e vida com abundância. Vamos orar agora? Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Eu te louvo e eu te engrandeço porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende de geração a geração. Senhor, é bem verdade que o Senhor tem vida para nós. O inimigo da nossa alma, o mal está aí, querendo tirar aquilo que o Senhor deu para nós. O Senhor morreu na cruz para nós termos vida, e o mal quer tirar a vida. Mas, Senhor, nesse momento nós levantamos agora contra todas as hostes da maldade. Essa pessoa que está lutando contra a depressão. Em o nome de Jesus, eu digo mal, não resista o poder do Senhor Jeová. Seja repreendido agora, espírito de suicídio agora. Seja repreendido agora, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal agora contra a vida desse homem, desta mulher, desta pessoa ou desta família. Nós paralisamos no nome de Jesus e ministramos vida agora, ministramos alegria, vontade de viver eternamente, porque é isso que o Senhor tem para nós, vida eterna. Oh Espírito Santo, adentra nessa casa, Senhor, toda obra adversária de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, em um nome de Jesus nós repreendemos agora e acreditamos no poder da tua palavra, porque a palavra do Senhor cura, a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor transforma. Então transforma essas vidas agora. Oh Espírito Santo de Deus, é o que nós lhe pedimos e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa e Deus abençoe a tua família. Até o próximo vídeo, segunda-feira, estamos aqui às 19 horas da noite com o CTV, Conselho para toda a Vida. E na sexta-feira, nós estamos falando sobre família. Afinal de contas, minha família em outro nível. Vamos elevar o nível da nossa família. E estamos falando sobre genes, homens em genes. Você vai se surpreender com esta palavra. Acesse lá, Adonis Oliveira, CTV, Conselho para toda a Vida. Sexta-feira, 19 horas da noite, falando sobre família. Deus abençoe. Deus abençoe.